Olá pessoal, vamos ao nosso estudo bíblico. Nesta oportunidade vamos estudar Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, do verso 12 até o verso 26. Está claro na carta e principalmente nesse trecho que o apóstolo escreve de uma prisão. Há basicamente duas hipóteses sobre o lugar desta prisão. Uma seria Roma e uma outra a cidade de Éfeso. Vamos seguir a hipótese da cidade de Éfeso. Assim, já observamos no trecho anterior a profunda relação de amizade sentimental entre Paulo e os filipenses. Havia um estreito laço sentimental entre ambos e que se expressa de uma forma muito grande na carta aos Filipenses em relação a outras cartas escritas por Paulo. Na carta aos Filipenses, ele abre o seu coração de uma forma não feita em outra carta para os filipenses. Assim, o trecho que vamos estudar neste momento é um trecho que, a princípio, começa com uma intenção de relatar a emoção, o estado de espírito do apóstolo para os amigos, irmãos da cidade de Filipos. Assim, inicia-se o verso 12 dizendo: quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou seja, fazer vocês saberem de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Assim, ele anuncia primariamente sobre as suas condições pessoais, as suas condições sentimentais, como está o seu interior, como está a sua condição, quais são os planos, o que está para acontecer com a sua vida no tempo que se segue. Assim, dá a impressão inicialmente que o objetivo principal seria apresentar aos filipenses uma declaração, um anúncio das suas condições pessoais, das suas condições internas, como está o seu espírito, como está as suas emoções, ou como estão as suas emoções, o que ele está sentindo dentro dele diante dessa situação de estar preso. No entanto, a gente vai observar que o apóstolo desloca um pouco esse relatório de si mesmo para a causa do evangelho, que é, no seu interesse manifesto no texto, de maior preocupação e de maior interesse também dos filipenses e dele próprio. Assim, ele quer, com esse trecho, tornar os filipenses sabedores da sua condição. Mas ele diz: as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Apesar da sua prisão, apesar da sua tristeza, apesar da sua condição emocional bastante abalada, Paulo consegue extrair de tudo isso um progresso para o Evangelho. Ele consegue enxergar que, apesar das suas condições ser ruins, isso tem contribuído para o progresso do Evangelho. Aí ele vai, então, apresentar aos filipenses o porquê que a sua prisão, que o seu sofrimento, que a angústia que ele está passando, tem contribuído para o progresso do Evangelho. Ele vai apresentar duas razões ou dois efeitos que a sua prisão ou que o seu estado de angústia na prisão tem trazido como benefício para o Evangelho. O primeiro progresso, o primeiro benefício que ele fala está no verso 13. De maneira que as minhas cadeias, ou seja, que a minha prisão em Cristo ou por causa de Cristo, se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então, a primeira razão pela qual a sua prisão tem contribuído para o progresso do Evangelho é que ele pôde, uma vez preso, ao dar o depoimento, ao ser inquirido pelas razões da sua prisão, dos seus crimes, o que ele está cometendo contra o império, contra as leis do governo,
que tem o trazido à prisão. Então, nesta oportunidade de defesa, de pronunciamento diante do procônsul, isso considerando a hipótese da prisão ser em Éfeso. Então, ele vai falar diante do procônsul da Ásia Menor. Ele vai falar diante da guarda do palácio do procônsul, ou seja, das pessoas, que não eram poucas, que estariam presentes nesse palácio na hora da sua audiência. Então, nesta oportunidade de audiência, de testemunho, de defesa, ele falaria ou falou das razões que o tem trazido à cadeia. E aí ele fala sobre Cristo e assim faz, na sua defesa jurídica, uma exposição do Evangelho. E com isso, um grupo grande de pessoas que dificilmente ouviriam numa outra oportunidade, naquele momento, começaram a conhecer o Evangelho de Cristo, a morte de Cristo, a salvação de Cristo, quem é Jesus Cristo, pelo qual ele prega dar a vida e está agora sofrendo a punição da prisão por causa desse Evangelho. Então, o primeiro progresso que ele aponta aos filipenses, que foi em razão da sua prisão, é essa oportunidade de anunciar o Evangelho a toda a guarda pretoriana e a todos os demais, ou seja, um grupo significativo de pessoas que estariam presentes na audiência em sua defesa que ele daria nesse processo. Verso 14. E a maioria dos irmãos, e aí ele vai falar agora da segunda causa do progresso, o segundo braço desse progresso. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, o primeiro progresso que se dá pela sua prisão é o anúncio do Evangelho na sua audiência a muitas pessoas que estariam ali ouvindo. E o segundo efeito desse progresso do Evangelho a partir da sua prisão é que os irmãos, então, considerando a hipótese dele estar preso em Éfeso, que os irmãos, que os cristãos de Éfeso, movidos pelo ânimo de Paulo, movidos pela prisão dele, pela forma corajosa como ele estava enfrentando a prisão em nome de Cristo, foram também, e ele diz, pelo Senhor ou no Senhor, estimulados, se tornaram também corajosos, venceram o medo e também começaram a anunciar, vendo que o apóstolo preso, sujeito à morte, sujeito a punições terríveis, não cessava de anunciar o Evangelho, eles se sentiram então estimulados e também começaram a pregar com mais coragem, com mais prontidão o Evangelho de Jesus naquela cidade de Éfeso ou nas regiões em torno da cidade de Éfeso. Com mais desassombro, a palavra de Deus começaram a falar, como ele diz no verso 14. Bem, aí ele vai destacar, entre esses muitos irmãos estimulados por sua prisão, há um desdobramento entre aqueles estimulados para a sinceridade e aqueles estimulados a partir da inveja. E ele vai dizer isso no verso 15. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia, ou rivalidade. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Então, entre os irmãos estimulados a partir da sua prisão, ele apresenta dois grupos. Um, que ele vai chamar que estimulados à pregação da palavra de boa vontade. Mas um segundo grupo, que ele vai dizer que foram estimulados a pregar a palavra movidos pela inveja. Inveja no caso dele. Motivados pela rivalidade em relação a Paulo. E observe que este grupo, presente aqui no verso 15, não é o mesmo grupo que ele vai apontar no capítulo 3. Por exemplo, no verso 2, ele vai dizer: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Bem, não significa que Paulo abaixou a guarda em relação à defesa do Evangelho da salvação pela graça de Deus.
ele continua defensor, fervoroso, pregador do Evangelho da graça de Cristo, e se opondo com afinco àqueles que trazem um outro evangelho, um evangelho contaminado pelo judaísmo, um evangelho contaminado pela circuncisão e pelas tradições judaicas. Ele continua com afinco combatendo esses obreiros que trazem um evangelho diferente, como ele disse na carta aos Gálatas. No entanto, ele consegue distinguir entre esses seus inimigos aqueles que pregam por rivalidade e inveja dele, mas pregam o evangelho verdadeiro, e aqueles que pregam o evangelho deturpado, como indicado na carta aos Gálatas. É interessante que ele distingue os dois grupos, ele não coloca todos no mesmo grupo. Ele não considera o fato de que obreiros que são inimigos dele, que têm inveja dele ou que rivalizam com ele, ele consegue analisar o conteúdo da pregação desses obreiros. E aqueles que pregam verdadeiramente o evangelho da salvação, ele se alegra pelo progresso deles pregarem, que causa o efeito da pregação deles. E aqueles que pregam o evangelho deturpado, ele se entristece e se levanta com coragem para combater o evangelho falso. Isso é interessante a gente observar na postura de Paulo, essa distinção, essa despersonalização que ele faz do evangelho. Uma coisa é o evangelho, é o conteúdo da mensagem evangélica. Outra coisa é o pregador da mensagem evangélica. Ele não mistura as duas coisas como que alguém sendo inimigo do pregador também é inimigo da mensagem. Ele consegue distinguir e apontar que alguém pode ser inimigo dele como pregador, por inveja ou rivalidade, mas pode ser amigo do evangelho e está contribuindo para o progresso do evangelho. Essa postura de Paulo nos ensina muito hoje a nós também imitarmos o apóstolo nessa postura, pois é muito comum que pregadores acabam criando rivalidade e produzindo invejas em outros, e que outros comecem a se tornar inimigos de certos pregadores, mas não necessariamente inimigos do evangelho. Então Paulo, ao invés de ficar triste e ficar chateado com essas pessoas e considerar que inimigos dele é inimigos do evangelho, ele observa com clareza, com sobriedade, a distinção. E vai dizer mais à frente que ele se alegra com o progresso do evangelho, mesmo na boca daqueles que são invejosos dele, mesmo na boca daqueles que rivalizam com ele e pregam para produzir mais perseguição, tribulação e angústia a Paulo, para colocá-lo numa situação mais difícil ainda. No entanto, ele não olha para o efeito pessoal, individual, interior, emocional que isso causa nele, mas ele olha para o efeito no evangelho, no progresso do evangelho. Assim continua o verso 16. Estes, os que pregam de boa vontade, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Aqueles, os que pregam por inveja e rivalidade, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Ou seja, quanto mais divulgando estão o evangelho, mais aumenta a probabilidade de Paulo não ser liberto, mais aumenta a probabilidade dele ser flagelado, castigado na prisão e até sentenciado à morte. Ou seja, como uma forma de frear esse avanço do evangelho na cidade, o procônsul poderia então decidir matar Paulo ou infligir torturas absurdas nele para produzir o medo nos outros, para que os outros se calassem. É muito provável que esta possibilidade esteja sendo abordada aqui. Claro, sempre trabalhamos com essa questão da possibilidade, mas que pregam, como ele diz, para aumentar a sua angústia e tribulação na prisão, ele diz claramente no verso 17.
No verso 18, todavia, o que importa? Em outras palavras, ele diz: o que importa não é o efeito que eles produzem em mim. O que importa não é a minha emoção, não é o meu interior abatido por essas questões. O que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. É realmente uma atitude muito difícil que Paulo está tendo aqui. Alegrar-se no progresso do Evangelho em detrimento a angústias e sofrimentos que este progresso pode estar causando nele. Qual é o maior interesse dele? Estar bem emocionalmente, estar bem consigo mesmo, ou o Evangelho estar bem? É uma postura realmente difícil que a gente precisa considerar com muita oração diante do Senhor. Como nós reagimos diante de casos semelhantes? Como a gente reage diante de obreiros, colegas, irmãos que, por inveja ou por rivalidade, criam problemas maiores para nós? No entanto, são sinceros na pregação do Evangelho no sentido do conteúdo e pregam o conteúdo verdadeiro da salvação em Jesus Cristo. O ponto é o conteúdo da mensagem e não o pregador. Paulo consegue ter essa sobriedade de avaliação deste quadro, que muitas vezes eu ou nós não conseguimos ter. Mas com a palavra aprendemos a rever esta postura para imitarmos o apóstolo no seu interesse maior, que é o progresso do Evangelho. E aí ele continua: porque estou certo, verso 19, de que isto mesmo, pela vossa súplica, pela vossa oração e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Ele convida, apela aos filipenses para a oração para que ele alcance a libertação. Vamos observar nos textos, nos versos que se seguem, que o conceito de libertação aqui pode ser a libertação da prisão e pode ser a libertação pela morte. Ele fala de um jeito ou de outro. Para ele, não importa, de um ou de outro jeito, ele encontrará então a libertação pela provisão do Espírito de Deus. Verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Ou seja, que apesar do que acontecer, não ficarei envergonhado. Ou seja, se eu for sentenciado à pena de morte, não ficarei envergonhado por morrer na prisão como pregador de Cristo. E se for livre, se for liberto, também não ficarei envergonhado. Ou seja, Deus proporcionando a Paulo a libertação da prisão, ou ele morrendo na prisão, ele não ficaria envergonhado. Isso significa que quando as coisas não acontecem segundo a nossa expectativa, segundo o nosso desejo, quando a bênção que oramos e pedimos não é atendida, não é causa de vergonha. Não devemos nos envergonhar quando a nossa doença não for sarada por Deus. Porque, de um jeito ou de outro, Deus está presente e manifesta a sua vontade. Então ele diz: de modo nenhum ficarei envergonhado, seja ficando na prisão, seja sendo liberto. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, ou seja, na minha vida, em mim, na minha pessoa. Cristo será engrandecido no meu corpo, ou seja, o termo é grego soma, que indica a inteireza do ser, não é parte do ser, não é como carne. Soma indica a inteireza do ser, a unidade da pessoa. Então, Cristo será engrandecido na minha vida, no meu ser por inteiro. Quer eu seja livre, quer eu morra na prisão, Cristo será engrandecido, como ele continua dizendo, quer pela vida, quer pela morte. Se eu for liberto, a vida
engrandecerei ao Senhor. Mas se for sentenciado à morte, pela morte engrandecerei ao Senhor, quer pela vida, quer pela morte. Verso 21. Porquanto para mim o viver é viver para Cristo, é viver em Cristo. E o morrer é ganho, é lucro, é mais vantajoso. Paulo expressa um sentimento em relação à morte muito interessante, em que na sua visão, que deve ser também a visão de todo cristão, viver ou morrer participa de um mesmo processo, em que a nossa vida deve estar em Cristo, de um jeito ou de outro. Como ele diz, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Verso 22. Entretanto, se o viver na carne, se o viver aqui, traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Paulo revela que em seu interior não há uma clareza do que deve pedir ou acontecer, a libertação ou a morte. Ele mostra que ele não está bem claro quanto o que deve acontecer. Outra coisa interessante que observamos no texto é que não há aqui uma predição. Paulo não está predizendo o que vai acontecer. Ele não está falando uma palavra profética, como se entende hoje, de o futuro como será, ou como tem que ser, né? Ele não está fazendo isso. A gente não percebe no seu texto que ele está dizendo, não, em nome de Jesus eu vou sair daqui. Ele não fala isso. Ele aguarda os acontecimentos. Ele diz, se eu morrer, Cristo será engrandecido. Se eu for liberto, Cristo será engrandecido. Ele até tem dúvida de que qual seria a melhor coisa a acontecer. No entanto, ele não manifesta uma predição. Ele não diz, olha, vai acontecer isso, em nome de Jesus, vai acontecer aquilo. Ele não diz. Ele simplesmente aguarda a vontade do Senhor e pede aos filipenses que orem para que a vontade do Senhor se manifeste, quer a morte partida dele, quer a permanência dele, produzindo mais frutos na vida dos filipenses e de tantos outros. Ora, verso 23, de um e outro lado, estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Uma clareza sobre o pensamento de Paulo a respeito da morte está nesse trecho da carta aos Filipenses. Parece, pelo trecho, que ele não vê que a morte seria um aniquilamento ou uma hibernização, está hibernado, dormindo, sem nenhuma movimentação, sem nenhuma atividade. Por que a gente pode concluir isso a partir desse trecho? Que ele diz que estar com Cristo é incomparavelmente melhor do que estar aqui. Se estar aqui é bom, como ele também diz, estar em Cristo é muito melhor. Ele não vê a vida como ruim, como algo desprezível, alienante, em que a morte o libertará. Não, ele vê a vida como algo bom, produtivo, que vai produzir efeito na vida das pessoas e no reino de Deus. Mas ele também observa que partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Assim, parece apontar nesse trecho que essa presença com Cristo, esse estar com Cristo a partir da morte, tem um certo efeito, tem uma certa alegria, tem um certo prazer, tem um certo fruto, tem uma bênção que ele, comparando com estar vivo, ele diz, incomparavelmente melhor. E ele não está dizendo aqui do momento da ressurreição do corpo no final. Ele está dizendo a partir da partida agora com Cristo. Então, a partir desse trecho, a gente consegue compreender melhor o pensamento paulino sobre a condição do crente, do discípulo que parte, que morre em Cristo. Como ele ficará? Qual o estado que ele estará? Quais são as condições que ele participará a partir dessa partida? Paulo usa o termo para expressar
incomparavelmente melhor. Verso 24. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei. Bem, agora sim, ele manifesta uma certeza no seu interior que vai ficar, que vai permanecer, que será solto e que encontrará novamente os filipenses. E convencido disto, convencido de que é melhor no momento, estou certo de que farei ou ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. No final, manifesta uma inclinação. Ficarei, estou convencido de que a vontade de Deus é melhor, a melhor é que eu fique. Ele não diz como ele chegou a essa conclusão, como ele tem ou ganhou esse convencimento, mas é o que ele diz com todas as letras aos filipenses. Com isso, alimentando nos filipenses a esperança da sua libertação da prisão e a esperança de rever o apóstolo e ser mais uma vez edificados por ele. Verso 26, para finalizar o trecho, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. O desejo de Paulo, a consciência dele, a certeza no seu coração é que ele vai ser livre desta prisão e vai encontrar novamente os filipenses. O processo provavelmente está andando nessa direção, como ele manifesta na carta. No entanto, nos textos anteriores, ele revela aos filipenses o seu estado de espírito, em que há uma certa dúvida: ir para o Senhor ou ficar com os filipenses? Para depois, mais adiante no texto, ele apresentar a conclusão desse dilema interior, de que é melhor para os filipenses, para o reino, para a obra, para o progresso do evangelho, ele ficar mais um pouco. Um abraço.